O áudio ainda não tá. Probleminhas técnicos aqui. Pra você ter uma ideia de quão grave é o problema técnico, é uma coisa que o Porto tá tentando resolver, ele que é o cara nisso aqui. Alô, alô, alô. O meu entrou aqui que o meu tá no iPhone. Alô, O agora Porto... foi. Foi? Sim. Aê, agora foi. Deixa eu consertar a câmera. Essa é a sua câmera? É, acho que talvez Cuidado com a gambiarra. que nós mais fizemos aí. longe É. vai ficar melhor. A gente tá fazendo nos dois canais a live. Tá no canal meu e do Porto. Então vocês podem acompanhar aí o que vocês odiarem menos. Então, podemos... Voltou. Obrigado pra quem doou R$20 aí. Ah, não dá nem pra ver. Desculpa, eu não tô conseguindo ver quem doou R$20, mas eu agradeço muito, que Deus te abençoe. Bem-vindos ao debate tão esperado. Paulo Cogos versus Alexandre Porto. Ouro versus criptomoedas. Passado contra futuro. Então, o Alexandre Porto veio de uma era cheia de neons, de naves voadoras, onde as mentes das pessoas são uploadadas em redes neurais ali, e ele veio diretamente para defender as criptomoedas. E eu vim de uma era onde os navios tinham seus canhões, os cavaleiros tinham suas espadas, os comerciantes anotavam as coisas numa caderneta, e ao badalar dos sinos dos mosteiros, as pessoas iam para casa com seus sacos de ouro. E é isso que eu vim defender aqui. Bom, quero agradecer o Porto por participar do debate, por disponibilizar todo o aparelho técnico aqui. E para dizer também que nós somos dois dos últimos bastiões do verdadeiro anarcocapitalismo, para vocês verem que existe discordância até entre nós aqui, mas saibam que aqui você tem qualidade e rigor anarcocapitalista. Paulo Cogos, modéstia à parte, e Alexandre Porto. Agora, Alexandre Porto, por que você acha que a criptomoeda é superior ao ouro? Acho que a criptomoeda é superior ao ouro pelas suas características digitais, ou melhor, criptodigitais. O que torna uma moeda forte são 6 características, que são a escassez, a durabilidade, a portabilidade, divisibilidade, fungibilidade e ocultabilidade, que eu espero falar em mais detalhes no debate. Como o ouro é matéria, é material, então a portabilidade dele fica já prejudicada por ser material, já que o transporte dele depende do transporte material. Por exemplo, se você quer enviar ouro do Brasil até o Japão, você precisaria colocar todo esse ouro num barco, num navio ou num avião para enviar o ouro. Já uma criptomoeda, como ela é digital, a informação se transmite instantaneamente. E aí você diria, bom, mas algo digital também pode ser copiado indefinidamente. Então, aí que vem o criptodigital, que é um paradigma onde você pode usar todas as vantagens do digital e ele ganha também de volta todas as vantagens do material, que é a escassez e até mais do que o próprio ouro. Tem gente que ficou zoando aí que eu falei que é possível existir um meteoro cheio de ouro, só que aí saiu a notícia depois que acharam um meteoro cheio de ouro e estão pensando em ir minerar esse meteoro. Por que não caiu na minha casa isso? No quintal, assim. Então, olha todos os átomos que você tem no universo e pense que esses átomos poderiam ser átomos de ouro. Toda a energia do universo poderia ser convertida em átomos de ouro. Então, enquanto que a criptomoeda não pode ser inflacionada nem desse jeito. Bom, aí vão as minhas discordâncias em relação ao Porto, são as seguintes. Primeiro que o problema da portabilidade, ironicamente, pode ser resolvido pelo próprio blockchain. Eu não preciso realmente transferir fisicamente esse ouro, mas o que eu posso transferir é um certificado de guarda, de posse desse ouro, como os bancos faziam na época dos templários. Ninguém carregava o ouro até a Terra Santa, né? Ah, saudade das cruzadas. Mas eles tinham um certificado de resgate desse ouro. E a tecnologia do blockchain e a tecnologia digital permite que isso seja feito de forma muito mais fácil. Então eu diria que o blockchain só ressalta essas qualidades do ouro. Agora, em relação ao meteoro de ouro e converter os átomos do universo em ouro, uma coisa meio de Midas, né? Eu não sei, eu não entendo nada de física, mas eu imagino, né, que a quantidade de energia necessária para manipular a matéria no nível subatômico seja tão brutal que não compense o ganho que você vai ter com ouro a mais, mesmo porque você ia acabar com a escassez do ouro fazendo isso. Então, é uma operação que ninguém numa sociedade livre faria. Então, não é uma coisa que nós devêssemos temer. Além disso, esse argumento de que não, pode acontecer uma inflação local porque alguém pode descobrir uma jazida gigantesca de ouro,
ou pode cair um meteoro de ouro, que seja, né? Só para deixar claro, eu não acho provável isso acontecer. Eu só tô dizendo que isso é logicamente possível. Não tô achando que amanhã vai acontecer uma coisa dessa, obviamente. Não, sim, é possível que alguém descubra uma jazida com uma tecnologia nova. Sim. Pode acontecer. Digo, eu sou um defensor do ouro, mesmo nesses casos extremos. Lembrando que o quanto a humanidade já escavou a Terra é só uma película do planeta. Quase o planeta inteiro a gente não escavou. A profundidade mais profunda que a gente chegou é uma película insignificante do subterrâneo. Em compensação, o fundo do Poço Moral já atravessou a Terra várias vezes, né? Mas o Banco Central é uma prova disso e nós dois concordamos. Sim. Agora, em relação à inflação local, causada por achar uma jazida de ouro, etc., tem que lembrar uma coisa que um grande economista, Lord Robbins, falava. A inflação só pode ser definida dentro de uma economia com um sistema monetário homogêneo, onde artificialmente se aumente a oferta monetária. Essa é a definição de inflação. Então, se por acaso, sei lá, os turistas resolverem que o México está na moda, tá aqui, o Lucas Dupin, foi ele que doou um total de R$50. Então, quero agradecer o Lucas Dupin, que é um grande amigo nosso, um grande expert em finanças e um grande anarcocapitalista. Ele falou e ele está falando que é possível criar ouro aqui nas supernovas, né? Impossível criar ouro porque ele é criado impossível em criar ouro. supernovas extremas. Então é possível. Estamos imaginando uma tecnologia de ficção científica, mas obrigado pelo toque, que é realmente, né, precisa de uma supernova para criar. Mas o que o Lord Robbins falava sobre a inflação local, vamos supor que uma cidade turística no México entre na moda e os turistas do mundo inteiro valorizem as ruínas maias que tem lá. Muito bem. O que vai acontecer não é uma inflação, mas o que vai acontecer é uma subida da renda e dos preços localmente. Agora, eu digo que existem alguns bens, moradia, que são geograficamente críticos, dependentes da localidade. Então, uma subida de preço local pode sim prejudicar, pelo menos no curto prazo, a vida de algumas pessoas. Eu diria que se alguém achasse uma jazida gigantesca de ouro numa certa localidade, um aposentado que guardasse o seu dinheiro em ouro poderia ser prejudicado. Aqui eu estou assumindo que ele não tem nenhum tipo de hedge financeiro no mercado. Porém, o que eu digo é que quanto mais essa moeda fluir, quanto maior for a liquidez dessa moeda nos mercados internacionais, mais rapidamente esse problema vai ser corrigido, porque uma localidade vai ter muito ouro que acabou de achar. E o que ele vai fazer com esse ouro? Vai comprar bens e serviços. Esse ouro vai então partir para o resto do mundo, onde o ouro é mais escasso. E aí os bens e serviços vão fluir para essa localidade que achou mais riqueza. Agora, aí uma coisa que o Salerno lembra, o ouro tem uma utilidade não monetária, ele pode ser usado em ligas metálicas, odontologia, ornamentos, joias, banhos. Então, se alguém achasse uma quantidade brutal de ouro, o que ia acontecer é que ia baratear o uso do ouro para suas funções não monetárias e até que a quantidade de ouro nas funções monetárias fosse estabilizada pela demanda natural de moeda numa economia. Então, eu não vejo isso como um argumento anti-ouro, né? Então, mas da mesma forma, as criptos fariam a mesma coisa. Se elas ganhassem mais valor e se tornassem moedas fortes e moedas dominantes usadas em todas as transações financeiras, em comprar um cafezinho no mercado, você pode dizer assim, mas o Bitcoin depende de que você pague taxa de minerador para que você consiga fazer uma transferência. Então, acontece o seguinte, que existem outras moedas que não têm taxa de minerador, outras moedas que não têm mineração. E por isso, a Lígia Cogos fez uma doação, então abraço, obrigado. Ela falou duelo de titãs. Legal. E então, existem criptomoedas já que não têm mineração, que não têm taxa de minerador, que superaram esse paradigma, porque isso inicialmente foi feito para segurança, para que você precisasse daquele poder computacional para enviar uma transação e assim desse segurança para que ninguém pudesse chegar e alterar esse sistema. Só que aí novas formas de criptografia, novas formas de segurança foram criadas que não dependem de mineração. Então não depende de um gasto enorme de energia, que eu imagino até que teria que se criar estruturas apocalípticas, distópicas para ficar minerando cada vez mais Bitcoin e consumindo cada vez mais energia. Então isso já pode ser superado com outras criptomoedas. Eu quero agradecer aqui o Vince Links pela contribuição de R$5. Obrigado, fico feliz de ter contribuído para a sua formação. E também o nosso fiel
Manifesto 38, sempre presto continência para ele aqui, o nome dele dá uma impressão de batalha vindoura, né? Obrigado, Marco Antônio, também. Ele está perguntando se poderia haver uma criptomoeda lastreada em ouro, né? O Porto talvez possa explicar isso melhor, mas esse é um dos meus pontos. É possível unir a tecnologia da criptomoeda com o ouro. Só vou contra-argumentar aqui, depois eu queria que você explicasse um pouco sobre a possibilidade da criptomoeda ser usada para lastrear o ouro, né? Mas eu não nego as vantagens do Bitcoin. Eu participei até de uma live com o Terça Livre ali, sobre as vantagens inegáveis do Bitcoin em relação a essa porcaria que nós temos hoje, que é a moeda fiduciária, que qualquer austro-libertário sabe que não presta, que o Banco Central não presta, a não ser os pseudo-libertários como Hélio Beltrão, né? Agora, o ponto é o seguinte, você falou nas qualidades do Bitcoin, e eu concordo com elas, mas lhe falta uma qualidade muito importante, que é a substância concreta. E isso só o ouro tem. Só o ouro é uma commodity concreta, palpável, com utilidade não monetária. Um grande entusiasta do Bitcoin, que é o Gerchev, ele admite que o Bitcoin é muito dependente de tecnologia. Então, um cenário, obrigado Elias Neto, um cenário pós-apocalíptico, ou não precisa nem chegar a esse ponto, um cenário de guerra cibernética, um cenário onde faltasse energia no mundo, onde houvesse algum tipo de colapso civilizacional em qualquer grau, poderia fazer com que nós perdêssemos a capacidade de operar com bitcoins. Aqui o Enzo Baldassar fala que o Daniel Fraga já provou que a crypto is the way, é uma questão de tempo. E ele deve estar na beira de uma piscina com lindas donzelas comendo maçãs. Bom, eu não estou negando, pelo menos no médio prazo, enquanto existir um governo para aumentar a demanda por bitcoins, eu não estou negando as qualidades do Bitcoin. O que eu estou falando é que, como ele não tem substância, ele não é tão sustentável no longo prazo, nem tão estável quanto o ouro. Nós estamos vendo um derretimento dos bitcoins que o mainstream está falando que é uma bolha. Não é uma bolha, eu mesmo vou aproveitar essa baixa para comprar mais bitcoins ainda. A questão não é essa. A questão é que isso nos mostra a volatilidade do Bitcoin. E eu acho que moedas precisam ser estáveis. Teve um sujeito chamado Jastram, um historiador econômico, que mostrou que de 1790 até 1930, a Inglaterra e os Estados Unidos se mantiveram com inflação zero e com uma deflação paulatina, que não prejudicasse o cálculo contábil das empresas, graças ao padrão ouro. Então eu vejo o ouro como uma grande fonte de estabilidade da humanidade, como a grande commodity a ser comercializada, e eu vejo o Bitcoin, o blockchain, como tecnologias que vão nos permitir dar mais transacionabilidade para o ouro, reduzir os custos de transação do ouro. Eu concordo com o Porto que o Bitcoin tem a vantagem de ter um baixo custo de transação, o Gerchev fala isso também, mas lhe falta substância. Quando o Mises fala, muito bem falado, que a grande vantagem da moeda metálica, das commodities, é não poder ser manipulada por governos, nós temos que lembrar que governos não são o único fator. Existem especuladores e vários tipos de pessoas que podem manipular a percepção psicológica das pessoas. Isso talvez seja fácil de fazer com o Bitcoin, mas muito difícil de fazer com uma moeda que tem um lastro real, numa economia real, com preferências reais de pessoas comuns. É por isso que eu acho que o ouro é superior. Agora, já vou te passar a palavra. O Elber Ramos doou R$100. Já comece a organizar o primeiro desfile anual do movimento anarcocapitalista. Tem que conseguir uma banda, uma fanfarra. Não é manifestação, nem é para criticar ou afrontar políticos nem o Estado. É para divulgar a filosofia. Bom, muito interessante. Eu não sou um bom organizador de coisas, mas eu participaria com muito bom grado. Se alguém puder anotar essa ideia e colocar em prática, eu agradeço. Porto. Primeiramente, agradecer ao Avelino, que fez uma doação, disse que ele está trabalhando em criar uma moeda lastreada em ouro e também que Bitcoin é câmbio e ouro é moeda. O Avelino poderia estar aqui nesse debate também, poderia ter 3 posições, porque a posição dele seria o meio termo. Ele seria a favor de uma combinação dos dois, né, da criptomoeda e do ouro. Então, com relação à substância, eu discordo. Claro que o ouro tem mais substância do que uma criptomoeda. Você pode dizer o seguinte, que o ouro é material e a criptomoeda é virtual, seria isso? Seria mais do que isso, se nós fôssemos falar em termos escolásticos, né? Eu diria que o valor do Bitcoin está muito lastreado na sua relação com que os indivíduos fazem um com o outro na hora de comprar alguma coisa. Olha, eu vou comprar um bem, nós subjetivamente estabelecemos um certo valor para o Bitcoin.
Então, ele tem uma existência enquanto ente de razão, para usar os termos de São Tomás de Aquino. Ele tem uma existência relacional que não chega a ser concreta. O ouro não, o ouro é metal. E é um metal desejado, por isso que eu acho que a substancialidade do ouro é muito superior. Então, eu discordo completamente disso. Eu não acredito que existam essa diferença fundamentalmente na realidade entre o analógico e o digital. O digital é nada mais é do que... Quer dizer, na verdade, o digital é tanto um fenômeno, no sentido aí da epistemologia kantiana, né? Aí já começa a aparecer a origem da nossa discordância, né? Ele é atomista, eu sou kantiano. Então, o objeto digital, ele é tanto um fenômeno quanto um objeto material. Ele é tanto uma interpretação da substância, é como a substância se apresenta a nós, seguindo leis causais, seguindo leis regulares, e ambos seguem as mesmas leis causais. Então, as criptomoedas têm escassez, elas têm causa e efeito, elas têm uma existência determinada na realidade, que você pode determinar, você pode rastrear quais causas ela causou, quais efeitos ela recebeu, e por isso você pode contar quantas moedas você tem na sua conta, você pode transferir, você não pode falsificar, então ela segue todos os pré-requisitos que uma moeda precisa ter e que a gente chama de escassez, ou de materialidade, ou de durabilidade. Então, por isso, no fim das contas, ela não tem nenhuma desvantagem em relação ao ouro, da materialidade. A desvantagem que ela teria é de você não poder usar ela como enfeite, que isso eu concordo, eu acho o ouro muito bonito, e isso liberaria o ouro para ser usado como enfeite. Quase todo o ouro do mundo está guardado em cofres, está sendo desperdiçado, poderia estar sendo usado como em obras de arte e etc. Bom, antes eu quero agradecer muito aqui o Rodrigo, que doou R$50 e nos qualificou a ambos como cruzados da moralidade e da liberdade. Pode ser, aceito a caracterização. Tem cruzado ateu, né? Eu luto contra a mesma coisa que os cruzados lutavam, pelo menos. Não, mas eu também te considero um cruzado na nossa luta pela liberdade, apesar das nossas discordâncias pesadas que nós temos em outros campos. E aí teve acho que era o Lucas Garcia, que doou R$5, ele perguntou sobre a transmutação atômica de outros átomos em ouro. É o que eu falei, isso aí seria tão caro que não compensaria, e você ia criar uma moeda cada vez menos escassa, então para que fazer isso? Agora, por que eu continuo discordando do Porto? Pelo seguinte, escassez e todos os outros fatores que são a monetariedade de algo, só tem sentido, só tem razão de ser se baseados numa qualidade. E essa qualidade concreta falta no Bitcoin. Então, eu poderia pegar um papel e fazer rabiscos assinados Paulo Cogos. Eu não sou o Rembrandt, eu não sou o Van Gogh, eu não sou o Leonardo da Vinci, então ninguém ia comprar esses rabiscos. Esses rabiscos Paulo Cogos são escassos, mas não valem nada, porque eles não têm qualidade. Então, eu não acho que a escassez é suficiente em si mesmo. Eu concordo que o Bitcoin é escasso, 21 milhões de unidades, é isso? Então, tudo bem. Mas o que é escasso? Então, voltando agora para Aristóteles, né? Essa linha tomista minha. O Aristóteles mostrava que a qualidade é superior à quantidade. Então, o Bitcoin te dá a certeza de que você não vai passar de 21 milhões de unidades. Quantitativamente, ele é anti-inflacionário, o que é bom. Mas lhe falta a qualidade de algo que as pessoas queiram usar. Quando você fala que o ouro está sendo desperdiçado nos cofres, você está dando valor ao ouro. O ouro está sendo desperdiçado quando ele poderia ser usado em outras funções? Muito bem, então o ouro é valioso. Mas não como moeda, como material que pode ser usado em obras de arte, não querendo diminuir isso. Eu adoro obras de arte, eu até faço arte. Muito boas, aliás. Obrigado. Então, e eu acho o ouro muito bonito também. Eu acho que Esse microfone parece o R2 do Star Wars. ele é grandão. Então, o ouro deveria ser mais usado em obras de arte, mas para isso você precisa tirar ele dos cofres. Os estados têm toneladas e toneladas que não acabam mais de ouro guardado num cofre, que ninguém tá vendo a beleza dele. Bom, quero agradecer aí o Avelino pela participação também, e se poderia responder esse fulano, Pokémon Anche, doou R$2. Como posso começar o estudo sobre bitcoins? Eu não sei. Tem o canal do Avelino, que é especializado, que eu recomendo. Tem o Daniel Fraga, eu tenho vídeo também explicando. Só não vai ver o Daniel Fraga de religião.
Pelo amor de Deus, vez de Bitcoin só. Então. Por que eu discordo de você, Porto? Porque todos os bens numa economia têm uma função alternativa. O seu iPhone que você está usando aqui, o seu telefone que você está usando para gravar essa live, poderia estar na mão de um trabalhador, sendo usado para melhorar a sua produtividade na empresa. Então, sim, o ouro tem usos alternativos, esse é o ponto. Talvez uma quantidade marginal de ouro seja melhor como enfeite, outra como moeda. Isso vai depender dos jogos de mercado. Agora esqueci o nome do economista. Alguém que estava comentando o Salerno, ele estava comentando justamente essa questão da substituição dos bens em relação à moeda. Então, o Bitcoin poderia muito bem ser substituído por uma moeda, uma criptomoeda alternativa. Você fala em Bitcoin, você pode falar em Nano, etc. Mas não existe substituto para o ouro. Existem bens substitutos, você pode falar em prata, mas só o ouro é ouro. Só a prata é prata. Existem usos da prata que você não pode fazer com ouro. E vice-versa. Agora, criptomoedas eu posso criar quantas eu quiser e dar o nome que eu quiser. Então, isso é, na verdade, uma vantagem das criptomoedas, de que quando elas estão guardadas na sua conta, elas não estão perdendo nenhuma utilidade, porque a única utilidade que elas têm é como moeda. Então, elas não precisam carregar átomos que, como disseram, são extremamente difíceis de se criar, que precisam de supernovas para você criar novos átomos de ouro, ou de alguma tecnologia que vai surgir aí, que pode... Há pouco tempo atrás a gente não podia voar, agora a gente voa, agora a gente se comunica para o outro lado do mundo. Amanhã a gente pode conseguir criar átomos, que a gente não pode criar hoje, ninguém sabe. Mas de qualquer forma, você não vai desperdiçar esse material tão escasso, os usos que ele tem materialmente, que são usos, por exemplo, da beleza dele. Já, por exemplo, a criptomoeda, ela não gasta nenhuma matéria. Não tem nenhuma matéria sendo usada para sustentar a criptomoeda no espaço e no tempo. Ela está sendo sustentada apenas por pura informação colocada de uma forma muito sofisticada, de uma forma que ela fique segura. Então, tendo uma economia máxima. E essa economia se reflete também, no fim das contas, é a economia, que é você gastar o mínimo de energia para ter o máximo de resultado. Como uma moeda, no fim das contas, ela serve para a informação que você tem sobre as transações e sobre o seu armazenamento da moeda. Então, no fim das contas, quanto menos matéria você usar na moeda, melhor. Então, a moeda ser digital e ter menos matéria, não ser feita de átomo nenhum, isso, na verdade, é uma vantagem. E é isso que traz a maior portabilidade, faz com que você seja capaz de enviá-la para qualquer lugar, seja capaz de guardá-la e ela ter uma durabilidade infinita. Ela praticamente, para você desfazer uma moeda, você teria que desfazer a internet inteira de uma vez só, os computadores do mundo inteiro de uma vez só. E então ela tem uma durabilidade muito grande. E também as outras características, divisibilidade. Quando você começa a dividir demais o ouro, fica impraticável você usar. Você precisaria de uma moedinha microscópica para fazer transações do dia a dia. Por isso que começaram a usar a prata, que a prata, como vale menos, as pessoas conseguiam carregar moedas de prata e tinha mais praticidade. E aí já é mais inflação, porque agora toda a prata também já faz parte da moeda. Agora, com uma criptomoeda, você divide ela quantas partes você quiser e não afeta a praticidade. Porto, exatamente. Se o ouro valorizar esse ponto, de forma que seja muito difícil operar pequenas transações, você vai passar para prata, vai passar para o cobre, para outros metais. E aí sim seria uma forma mercadológica sólida, sustentável, de liberar a matéria do ouro para outros usos. Agora, você mesmo disse, não existe matéria no Bitcoin, ele é informação. A informação, voltando para o tomismo aristotélico, tem que dizer respeito a alguma forma, certo? Tem que ser alguma forma que em economia tem que ser valorizada pelas pessoas. Então, para o Bitcoin, para as criptomoedas, para eles se chamarem moeda, ou melhor, dinheiro, falta um lastro ontológico. O que é um Bitcoin? Um Bitcoin é uma informação sobre transações que acabam sendo valorizados em si mesmo por motivos psicológicos e políticos que eu vou explicar daqui a pouco, mas eles não se referem ontologicamente a uma matéria que seja desejável pelas pessoas por si. Ou seja, o Bitcoin, ele só é desejado, ele só é demandado, ele só tem valor de mercado enquanto ente de razão.
porque as pessoas acham que ele vai valorizar, ou porque elas acham legal ter Bitcoin, porque é cult, porque é cultura nerd, ou porque elas têm medo que o governo pegue o ouro delas na porrada, e assim por diante. Então, no final das contas, o Bitcoin é um ente de razão lastreado num cenário institucional onde não existe segurança para o ouro. Porque se as pessoas pudessem escolher, num livre mercado, numa sociedade segura, onde existissem instituições de segurança e defesa que protegessem a propriedade privada, as pessoas iam preferir o ouro, porque ele é ouro. E aí ele derivaria o seu valor de mercado pelo teorema da regressão do Mises. Eu não estou dizendo aqui que o Bitcoin viola o teorema da regressão do Mises. O Saint-Onge explicou porque ele justamente é valorizado por características não monetárias, psicológicas, culturais, medo político. Mas onde é que está o valor dele intrinsecamente ontológico? Não estou aqui falando que o valor não é subjetivo. Ele é subjetivo, mas ele se refere a uma substância concreta. Esse é o meu ponto. Agora, rapidamente, aqui muita gente doou, então eu já peço desculpas se eu não consegui responder todo mundo. O Jokelski perguntou quais outras escolas econômicas, além da austríaca, me influenciaram. Olha, o que está certo é praxeologia. Praxeologia da Escola de Salamanca e Escola Austríaca. Mas eu gosto de alguns comentários políticos da Public Choice e do Behavioral Econômico, apesar dos erros metodológicos dele, né? Mas a verdade de Deus se manifesta em todo lugar. O Igor Borges doou R$5, ele disse que a questão do Bitcoin se tornar popular é uma questão de tempo. Para mim, é uma questão que envolve a inclusão digital, por assim dizer. Enquanto a dona Maricota não souber usar, ele não vai ser dinheiro. E isso é outra vantagem do ouro. O Daniel Menite, obrigado pela doação, pelos elogios. Obrigado, Luiz Felipe. E o que eu fiz aqui? Pablo Rodrigues, obrigado. Ele está perguntando dos contratos registrados em blockchain. Vou passar a palavra para o Porto. O Pokémon Lanche. Se as mineradoras de ouro optarem por manter o ouro monopolizado para elas, controlando a distribuição a fim de manter o monopólio financeiro. Bom, num livre mercado haveria concorrência entre as mineradoras de ouro. Como é que elas poderiam gastar tempo e recurso para minerar ouro, mantendo o ouro para elas, em vez de disponibilizar no mercado, se as pessoas justamente vão demandar o ouro como moeda? Se elas monopolizarem esse ouro para si mesmas, elas não estão consumindo, que no final é o objetivo da moeda. Nós só trabalhamos para usufruir, nós só exportamos para importar. Então, uma mineradora de ouro só vai minerar o ouro para comprar alguma coisa, para comer para o dono da mineradora. Uma hora isso vai circular, não tem problema, o homem é movido a consumo. Eu não vou conseguir responder todo mundo, mas eu agradeço todo mundo que doou. O Frank Batera, acho que tudo o que é físico, ainda mais tratando de bens valiosos, são bem mais confiáveis que bens virtuais. E obrigado aqui pelo elogio. Aí que tá, eu concordo que a tecnologia do blockchain nos abre novas oportunidades de transação a baixo custo, mas eu ainda prefiro usar isso para transacionar títulos de propriedade em cima de matéria real. Então, vou responder aqui sobre a ontologia. Qual é a ontologia de uma moeda? A ontologia de uma moeda é substância. Só que quando a gente fala substância na filosofia, a gente não quer dizer átomos, a gente não quer dizer matéria. Substância na filosofia é uma coisa mais profunda que matéria. É aquilo que sustenta as formas. Sejam essas formas materiais ou sejam essas formas digitais, sejam essas formas informação. Senão você também diria que um livro não tem informação, ou que a informação de um livro não é confiável, porque ela é escrita numa linguagem. E a linguagem não é material. A linguagem é a sua interpretação. Material é só um monte de tinta em cima do papel. O que tem de conteúdo num livro é a informação dele, que não é material, que é a sua interpretação, porque você tem um cérebro, que você aprendeu com o seu cérebro a ler aquilo, e aí sim aquele monte de tinta vira a informação e vira o texto. Então, pelo mesmo motivo que um livro não deixa de ter valor ou não deixa de ser confiável, caso ele, por exemplo, siga um método racional ou científico, só porque ele está escrito de uma forma linguística, também a criptomoeda não deixa de ter valor, só porque ela está numa forma digital. E o valor intrínseco, na verdade, não existe. Nada tem valor intrínseco, tudo tem valor apenas pelo quanto aquilo é um meio para você alcançar um fim, que é isso que a praxeologia diz. Então,
se nós temos um meio de fazer trocas de produtos e serviços, e essas trocas são necessárias, é claro, para você ter uma sociedade, como dizia Mises, é impossível fazer cálculo econômico sem os preços e sem o livre mercado e sem a propriedade privada. E como você precisa disso para fazer o cálculo, para você saber se você está produzindo valor ou não, afinal, se você não tivesse lucro, você nunca ia saber. O lucro é o sinal que te diz, você produziu valor, então o lucro está te dizendo isso. Para isso você precisa de moeda. Então a moeda tem uma utilidade como meio para alcançar um fim, e se as criptomoedas têm essa utilidade, então elas têm valor. Assim como o ouro. E se o ouro também não tivesse essa utilidade, ele também não teria valor. Aí ele teria valor como algo belo. Mas se, por exemplo, a gente tivesse um cérebro diferente, esse cérebro poderia ver o ouro como algo horrível e poderia ver lama como algo muito belo também. Isso depende também da constituição do seu cérebro, de como o ouro aparece para você como algo belo ou não. E isso não é dizer que a beleza é subjetiva, eu até acredito que a beleza é objetiva, mas assim dizer que depende também da sua estrutura de percepção para captar essa beleza. Já volatilidade, por exemplo, é uma coisa que está acontecendo por causa da curva de adoção. Como tem uma onda muito forte de adoção, que é uma onda exponencial, até muito previsível, até muito interessante analisar o gráfico. Se você olhar para o gráfico da curva de adoção do Bitcoin desde 2009 até hoje, você vai ver uma regularidade muito forte, assim como a lei de Moore, que é aquela lei da evolução dos computadores, que também tem uma regularidade muito impressionante. E simplesmente por causa disso, porque a gente está no meio dessa onda, desse tsunami de adoção, você vai ver muita volatilidade. Se você tentar surfar em cima de um tsunami, você vai cair, você vai passar por um monte de coisa. Não vai ser uma coisa suave. A suavidade ela pode vir apenas depois da estabilização. Ou criptomoedas vão se estabilizar como moeda dominante e derrubar o dólar, que inclusive vai ser uma coisa linda. Acho que o Cosmo também vai achar isso muito lindo. Sim. Vai ser um momento extraordinário da história quando o dólar for derrubado, que é uma grande força maligna. E quando isso acontecer e daí vier uma estabilidade, aí a gente pode ver essa volatilidade talvez diminuindo. Só uma coisa, Porto tem toda a razão quando ele fala que o dólar é uma entidade maligna, é só você olhar o que está escrito no dólar. O triângulo, novus ordo seclorum. Coisa da nova ordem mundial mesmo. Não é brincadeira isso não. Parece um anel do Senhor dos Anéis, né? Para todos governar. O anel é o Estado, né? Aí o liberal é aquele cara que vai jogar o Estado fora. Não, my precious. Gradualistas. Tá meio complicado aqui. Mas, bom, antes de começar, deixa eu agradecer o Antônio Sirotsky. Ele faz uma pergunta aqui. Uma função prática das criptomoedas não seria o transporte? Fazer uma operação internacional em ouro acarretaria custos mais elevados do que a instantaneidade que a troca virtual possibilita. Então, é aí que tá. Eu defendo mais ou menos a posição do Avelino em usar a tecnologia do blockchain e das criptomoedas para transacionar títulos de propriedade do ouro. Agora, discordando novamente do Porto. Na tradição filosófica, Aristóteles, a substância é definida como aquilo que é por si mesmo. Então, nós poderíamos dizer que o ouro tem um valor por si mesmo naquilo que ele beneficia o homem, em relação aos parâmetros objetivos de beleza do ouro enquanto ornamento e todo o resto dos usos industriais do ouro. Porque, no final das contas, sim, em economia, nós sabemos que o valor é subjetivo, mas as coisas que existem no mundo, a matéria, possuem usos objetivos para o bem-estar humano, que têm necessidades concretas. É possível que as pessoas deem mais valor ao funk da Anitta do que a Mozart. Isso não significa que o funk da Anitta tem uma qualidade superior a Mozart. Da mesma forma, é possível que as pessoas não deem o devido valor ao uso industrial de uma certa substância, mas ela tem um valor que cumpre uma certa necessidade humana. Então, admitir a superioridade do Bitcoin seria negar a necessidade do homem adequar suas escalas valorativas àquilo que o mundo pode ou não lhe prover. Já o ouro consegue fazer isso. O ouro tem uma utilidade por si. Então, o ouro tem substância. Ele é valioso por si mesmo. Enquanto o Bitcoin é uma referência. Enquanto o valor do Bitcoin for uma autorreferência, o Bitcoin é, em economia, o equivalente ao que é, na lógica, um argumento circular. Agora, o valor é subjetivo? Concordo.
Isso nos mostra que o valor do ouro é muito mais estável. Porque como o Salerno, Joseph Salerno para mim é o maior economista vivo, ele demonstrou que o valor unitário da moeda, quando você fala em R$1, $1, 1 grama de ouro, 1 Bitcoin, isso não é uma régua para medir o valor das coisas. Isso é um parâmetro comparativo, isso é uma posição muito sólida da escola austríaca, daquilo que essa quantidade de moeda pode alternativamente comprar. Então alguém pode estar vendendo um certo produto por 1 grama de ouro, outro por 2 gramas de ouro. O valor monetário de uma unidade do ouro, não sei se vai ser o grama ou o micrograma, vai ser uma valoração subjetiva, psíquica, da comparação das alternativas possíveis com essa unidade de moeda. Mas o ouro participa dessa economia diretamente pelo seu uso não monetário, enquanto que o Bitcoin é só um valor de autorreferência. Então, qual que estaria mais imiscuído na economia real? E qual que seria mais estável enquanto substância? Para mim, o ouro ganha nos dois quesitos. E o Bitcoin vai ser um acessório computacional. Então, queria agradecer ao Valdemar Cogos, que fez uma doação. Opa! Então, vou responder outras coisas que o Cogos falou antes. Por exemplo, que as criptomoedas seriam adotadas apenas por causa do cenário, apenas por uma cultura geek e tal, que quer coisas digitais. Não, só uma parte, é mais importante que isso, o Bitcoin é adotado pelo medo que as pessoas têm da taxação estatal, que realmente o Estado pode confiscar o seu ouro como já confiscou. O que foi o Roosevelt, o Nixon? Mas o que eu digo é o seguinte, uma civilização decente sem esses caras seria ouro. Mas não, você não usaria o mesmo argumento quando você diz que o ouro tem um valor cultural, um valor estético? Não seria a mesma coisa do que uma cultura geek achar legal e cool ter criptomoedas? Não, porque o valor estético do ouro, para quem entende de arte, é absoluto. As mulheres sabem muito bem disso, elas adoram ganhar ouro. E ele tem um uso industrial inegável em ligas de computador, em odontologia, em plantas dentárias. Eu não sei quais são todas as aplicações industriais do ouro, mas isso é real. Isso é real. Sim, então outra resposta que eu daria é de que também é real a dificuldade de transporte, né? Também, e o quanto o Estado torna essa dificuldade 1000 vezes maior, porque uma coisa é a sua dificuldade de transportar ouro, outra coisa é a sua dificuldade de transportar ouro através de uma alfândega, através de um aeroporto que é totalmente controlado pelo Estado, né? E isso também é uma utilidade real, né? As criptomoedas ultrapassam esse problema no mundo real. Outro argumento seria o da dona Maricota, que as criptos só teriam valor quando forem usadas pela dona Maricota. Eu também acho, também falo isso, né? Quando a dona Cleide, dona Neuza, dona Maricota, todas puderem usar a criptomoeda e todos irem no mercado e pagarem criptomoeda, que ela realmente vai ser uma moeda adotada, né? Ela é hoje uma moeda realmente de nerds, né? Pessoas que têm uma ideia de que isso aí é útil, já que estão vendo de antemão que isso aí é útil e compram. Agora, o que vai ser diferente de quando entrar no mercado com transações do dia a dia. E também não deixando de falar das pessoas que precisam realmente sonegar imposto ou que precisam realmente se proteger do Estado e usam as criptomoedas. Mas isso não é uma característica da criptomoeda. Você não pode fazer uma criptomoeda que naturalmente é acessível à dona Maricota. O que você pode fazer é um app que vai fazer uma interface do usuário com a criptomoeda, que essa interface sim seja acessível pela dona Maricota. A moeda em si não tem como ser acessível porque ela é simplesmente um monte de código. Você não vai abrir o código fonte da moeda e achar que alguém vai entender, né? Você precisa de uma interface para que isso seja acessível e essas interfaces estão sendo criadas. Cada vez você tem interfaces mais acessíveis e que vão ainda ficar mais acessíveis. Muito bem, aí eu queria agradecer aqui o Avelino Morgante e concordar com ele, que o Bitcoin, ele é mais qual foi o termo que ele usou aqui? O Bitcoin é câmbio e o ouro pode ser moeda. Então eu concordo com essa posição dele. E tinha mais alguém aqui? Ah, sim, teve o famoso Rodrigo Souza, lá do libertarianismo, que disse que o ouro não vai ser moeda. Aqui, ó, ouro já foi usado como moeda, não deu certo. Eu queria que o Rodrigo Souza explicasse onde que não deu certo. Eu dei um exemplo no começo do vídeo, onde o ouro trouxe estabilidade monetária para a Inglaterra e para os Estados Unidos durante
quase, eu não sei fazer conta, ele é um século e meio. Então o ouro tanto o ouro deu certo que ele sempre foi difundido. O ouro salvou o Império Bizantino, Rodrigo Souza. Os sólidos, olha o nome da moeda, eu gosto desse nome, sólidos. Evitou uma crise econômica no Império Bizantino. E como disse o Ron Paul, a hora que tudo ruir, você ainda vai conseguir comprar um pão com uma moeda de ouro. Putz, O que aconteceu? tá sem som, você apertou aqui. Meu Deus do céu. Desculpa, pessoal, apertei um botão aqui e tirei o som. Quanto Culpa tempo minha. ficou? Não, eu sei mais ou menos o que eu falei. Então, eu comecei... Eu apertei o botão na hora que eu estava falando do Avelino. Então, eu quero agradecer o Avelino Morgante, e ele disse exatamente o que eu defendo aqui. Acho que não foi muito. O Bitcoin é câmbio, moeda é ouro. Concordo com ele. Mas eu concordo também que os dois têm valor. Eu acho que o Bitcoin é uma excelente ferramenta agorista. Ele tem que ser usado e ele tem que ser difundido. Eu concordo com o Porto que tem que ensinar a dona Maricota a usar como interface amigável, como ferramenta agorista, não como moeda, né? E o Rodrigo Souza disse que o ouro não deu certo. Cadê o comentário do Rodrigo Souza aqui? Ele doou R$2, quero agradecer também, apesar das nossas antigas brigas. Aliás, eu quero aproveitar para fazer um parênteses, né? Na briga do Rodrigo Souza com aquele crápula do Cipriano, o Rodrigo Souza tinha razão. O Rodrigo Souza tinha razão na briga contra o crápula do Cipriano. Deixei bem claro. Agora, eu discordo dele aqui. Ele tá falando o ouro já foi usado como moeda e não deu certo. Me fala onde que não deu certo, Rodrigo. Expliquei no começo do meu vídeo aqui como o ouro trouxe estabilidade monetária durante um século e meio para a Inglaterra e para os Estados Unidos. Os sólidos, uma moeda de ouro, é um nome lindo, salvou o Império Bizantino da crise. É usado por todo mundo. O Ron Paul fala, a hora que tudo ruir, você ainda vai poder usar o Bitcoin para comprar... Você ainda vai poder usar o ouro. A hora que tudo ruir, você ainda vai poder usar o ouro para poder comprar comida. O ouro salvou o Império Bizantino, deu estabilidade monetária e sempre será usado. É isso. Vou passar para o Porto fazer as considerações finais dele. Deixa eu pegar minhas anotações. Então, sobre assumir a superioridade... Obrigado, Lucas. Fica com Deus também. Assumir a superioridade do Bitcoin seria negar o valor substancial de uma moeda? Então, acredito que não, porque se você assume a superioridade dele como moeda, né? Então, acho que isso eu já expliquei. Os especuladores poderiam manipular também o Bitcoin? Poderiam, mas isso acaba que é um jogo de soma zero. Você pode tentar manipular o preço do Bitcoin, fazer com que ele caia para você comprar na baixa, aí subir de novo, você vender na alta. Mas no fim das contas isso é um jogo de soma zero. Vai ter outras pessoas fazendo a mesma coisa, e aí o mais inteligente vai conseguir passar a perna no outro. Quem também não quiser perder seu dinheiro pode guardar e também vai ficar imune a isso. Só quem ficar tentando acabar tentando vender na alta e vender na baixa, ou tentar comprar na baixa e comprar na alta, vai perder. E eu acho que muita gente vai perder dinheiro, quero deixar isso claro, que eu acho que o Bitcoin não vai ser maravilhas, quando ele subir vai ainda acontecer umas coisas meio bizarras, como por exemplo, a grande maioria das pessoas não entende nada sobre investimento, não entende nada sobre trade, não entende nada sobre criptomoeda, simplesmente vai ver ele subindo, vai achar uma maravilha, vai comprar na alta, aí vai vir o crash, que sempre vem, são pequenos ciclos, quando acontecer isso a pessoa vai vender na baixa, aí vai ficar todo mundo triste porque perdeu dinheiro, e aí vai vir a mídia, vai falar, tá vendo? Como criptomoedas são ruins e tal, por isso você precisa do Banco Central, por isso você precisa do Estado. E aí vai ter um período assim de propaganda estatal em cima disso, e muita gente perdendo dinheiro, vai ter pirâmide também, como já tem, tudo isso já tem, só que vai ter mais ainda. Mas depois, no fim das contas, isso acaba se estabilizando. Como eu costumo dizer o seguinte, que ou as pessoas acham uma coisa absurda, inaceitável, ou elas acham que é inaceitável você não adotar. Hoje as pessoas acham o Bitcoin uma coisa de maluco, coisa de chapéu alumínio. No futuro as pessoas vão achar que como assim você não usa criptomoedas? Mas elas vão passar direto de uma coisa para outra. Elas não passam por um processo de entender, de argumentar. É como o smartphone. O smartphone era uma coisa, se você falasse isso há 20 anos atrás sobre smartphone, as pessoas iam achar que você é louco. Depois, hoje, você não sai de casa sem o smartphone no bolso. Pessoal, obrigado aqui pela participação, só agradecer aqui o Igor Borges, né? Ele deu um bom ponto aqui, a prova de que o ouro funciona, que o Estado sempre quis confiscar, mas ele discordou de mim.
no sentido de achar que Bitcoin é só câmbio porque há trabalho e mineração envolvido. Eu discordo porque isso seria cair na falácia do valor-trabalho, né? Que vem do Adam Smith, Ricardo e Marx. Mas é isso, quero agradecer aqui a participação de todo mundo que doou, do Porto, que disponibilizou o espaço aqui, o equipamento, e espero que vocês tenham gostado. Beleza, queria agradecer também o Cogos, também acho que nós dois concordamos que tanto o ouro quanto criptomoedas são superiores ao dinheiro de papel e ao dinheiro estatal, né? Então nisso a gente está de total acordo e todos nós estamos torcendo para a queda do dólar, para a destruição do dólar. Que o Rafael Martins está falando com você aqui. O Porto tem que lembrar que criptos têm custos e mobilizam bens físicos. Querendo ou não, as criptos necessitam de hardware e eletricidade. É um bom ponto. O Bitcoin sim, mas tem criptos que precisam de uma quantidade mínima, insignificante. E o ouro precisa de átomos. Aqueles átomos têm que ficar ali parados e você podia usar eles para outra coisa. Agora, vocês viram que eu sou uma pessoa tolerante. Eu tenho até amigos kantianos. Kantianos são pessoas boas. Obrigado, fiquem com Deus. Obrigado, boa noite.